Meus irmãos, alegria estar aqui com vocês. Já é a terceira vez que eu já estou aqui, então estou me sentindo em casa. Ainda mais vendo algumas figuras conhecidas aqui já da igreja. Presbítero Éder, presbítero Marcos, pessoal aí do SOS. Bom demais estar aqui mais uma vez. Estou me sentindo em casa, meus irmãos. Podem te chamar outras vezes, que é sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Meus irmãos, queria fazer uma pergunta para vocês. É possível, genuinamente, uma fé forte, viva, eficaz, ainda que a vida pareça negar essa lógica de causa e efeito? Eu faço algo e recebo minha recompensa. Agora pensa ao contrário disso. Eu não faço algo e eu recebo uma maldição, algo que eu não deveria ter merecido. É possível se manter crente, íntegro, totalmente e abundantemente, ainda assim? Queria contar uma história para vocês. Um homem chamado Horácio. Você não sabe, mas você o conhece, certamente o conhece. Esse homem era um advogado cristão, apaixonado por Jesus. Vivia em Chicago, lá nos Estados Unidos, bem longe daqui. Era casado com a sua esposa chamada Ana. Eles tinham 5 filhos, 4 meninas e um menino mais novo. Esse homem era envolvido com a cidade, envolvido com a sua igreja, apaixonado por Jesus, apaixonado pela sua igreja, pela sua família. Era um homem bom, com negócios na cidade que prosperavam, ia muito bem a sua vida. Até que, no ano de 1871, muito tempo atrás, a vida do seu filho mais novo é ceifada por uma doença muito grave. E que, de repente, aquele menino que estava ali, brincando com as suas outras filhas, com as suas irmãs, já não está mais. Passa um tempo, aquele homem continua ainda envolvido com a igreja, envolvido com as suas tarefas como empreendedor naquela cidade. E aí surge uma oportunidade de ele acompanhar o seu pastor para uma viagem missionária. O pastor dele ia para outro continente, ia para a Inglaterra, plantar igrejas, falar, evangelizar as pessoas. E surge a oportunidade e esse homem larga as coisas que ele tem ali e resolve ir com a sua família junto com aquele homem. Mas por conta de alguns compromissos que ele tinha na cidade, ele manda primeiro a sua esposa e as suas 4 filhas num navio que partiu dos Estados Unidos para a Inglaterra. E no meio do caminho, aquele navio cheio de pessoas colide com outro navio e a vida das suas 4 filhas são ceifadas naquele dia. Naquele tempo não existia telefone, não existia internet. A esposa daquele homem chega na Inglaterra, manda um telegrama, uma carta para o seu marido que estava nos Estados Unidos. E as únicas palavras que ela mandou para o seu marido: salva sozinho. Salva. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. É possível uma fé genuína. É possível uma fé genuína mesmo quando a vida parece negar a lógica da causa e efeito. Jó capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo todo. Talvez essa história já seja muito conhecida para você, mas tente reler mais uma vez, com outros olhos talvez. Você leu há muito tempo atrás, com outra mente, outra mentalidade. Leia a palavra do Senhor, porque independente de quantas vezes você já leu, ainda é a palavra do Senhor. E ainda tem muito a nos dizer. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes.
cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando os teus filhos, as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, a sua palavra foi livre, sua palavra é viva, eficaz, já falou entre nós aqui. Nós queremos, Pai, te pedir que continue falando aqui no nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, livro de Jó, um livro poético, está ali entre Salmos, Eclesiastes, Cantares, livros também poéticos. Tem um outro tipo de escrita. Apesar de estar entre esses outros livros, não aconteceu na mesma época. Muito provavelmente, talvez Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Já parou para pensar nisso? Não foi Gênesis o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Talvez, que dizem os estudiosos, mas talvez Jó tenha sido o primeiro livro a ser escrito. Tanto é que, lá mais para frente, capítulos e capítulos para frente, o próprio Jó vai dizer assim: Senhor, antes eu só te conhecia por ouvir falar. Isso nos dá a entender que ainda não existia outra escrita acerca de Deus, e essa então seria
talvez a primeira história, se passava num tempo patriarcal, onde não existia ainda reino de Israel, a cidade de Jerusalém, nada disso. E ainda assim, você olha para esse texto e vê um homem íntegro, que mesmo só por ouvir falar, acreditava no único e verdadeiro Deus, e mais, ainda que não existisse sequer sacrifícios para remissão de pecados, pois isso ainda não sequer havia sido instituído por Deus ainda, este homem já o fazia pelos seus filhos, e fazia ainda precipitadamente, porque vai que meus filhos pecaram. Era um homem íntegro, reto. Esse homem, ele não era israelita, mas até os dias de hoje abençoa a vida do povo de Deus com a sua grande história registrada aqui na Bíblia. Homem íntegro, segundo o versículo 1. Homem reto. Íntegro dá-nos a entender que era um homem completo, um homem perfeito, que não tinha desvio nenhum. Claro que ele era um homem ainda assim pecador, porque todos nós somos concebidos em pecado. Mas desse ponto de vista, do nosso ponto de vista, era um homem que você não atribuía defeito algum. Existe um testemunho muito lindo da filha do Russell Shedd. Russell Shedd, um grande pregador do nosso tempo, já faleceu há pouco tempo atrás. A filha desse homem uma vez disse, eu acho que, se não me engano, no próprio velório do seu pai, disse o seguinte testemunho sobre ele: meus irmãos, eu só sei que o meu pai era pecador porque a Bíblia diz que ele era, porque a vida desse homem era íntegra, reta. Nós podemos dizer a mesma coisa aqui, aliás, e muito mais, sobre a vida de Jó. Homem íntegro, reto, justo, ético, moral, temente a Deus, que se desviava do mal. E mais, ainda assim, prosperando no seu trabalho, prosperando com a sua família. Esse homem era muito abençoado. 10 filhos, sinônimo no Oriente, até os dias de hoje, como muita bênção. Era um homem muito abençoado. Talvez nos dias de hoje o sinônimo de muitos filhos signifique mais preocupação do que bênção, né? Porque talvez a gente pense mais os nossos filhos com o nosso bolso do que com a nossa palavra. Mas ainda hoje no Oriente, sinônimo de muitos filhos é sinônimo de bênção. Esse homem era abençoado. E a sua família também era abençoada, uma família com comunhão. Se reuniam nas casas uns dos outros, dia após dia, bebiam, comiam, estavam em plena comunhão. E Jó, como esse sacerdote do seu lar, exemplo muito bom para nós homens dos dias de hoje. Um homem que cuidava da sua família, não só financeiramente, mas espiritualmente. Como nós temos abandonado essas práticas. Os homens que cuidam das suas famílias, não só colocando sustento para dentro do lar, mas colocando sustento espiritual para dentro da sua mesa, para dentro da sua casa. Jó intercede pelos seus filhos. Jó intercede pela sua família. O homem mais rico do Oriente. São todas essas coisas que eu estou falando agora, estão nos versículos 1, 2, 3. O homem mais rico do Oriente, próspero. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, riquezas, bênçãos. Mas ainda assim, a palavra faz questão de nos mostrar que Jó era mais do que os seus bens. Era mais do que a sua família. Isso é como nós vemos Jó. Isso é como talvez boa parte daqueles amigos, família, viam a vida de Jó. Mas existia outra pessoa também que o via. O próprio Deus o via e confirma todas aquelas coisas. Você viu o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro. Viste o meu servo. Deus vê Jó do alto do seu trono, do alto da majestade. Deus olha para Jó e o enxerga. Deus vê Jó, e não só vê Jó, viste o meu servo Jó. Viste o meu servo Jó. Uma linguagem de aliança. Ele pertencia àquele Deus. Não era um homem abandonado pelo seu próprio Deus. Meu servo Jó.
uma linguagem de posse do Senhor. Agora existia outra pessoa que também via Jó. Satanás via também Jó. E o via da mesma maneira, mas duvidava das motivações pelas quais Jó era tudo aquilo que o próprio Deus disse que era, e a percepção daquelas próprias pessoas de quem Jó era. 3 tipos de visões, certo? Como nós vemos Jó e como aquelas pessoas viam Jó. Como Deus vê Jó e, surpreendentemente, Deus vê Jó. E como Satanás, o inimigo das nossas almas, enxerga também Jó. Contraste total da visão de Deus, mas também vê. Ainda que diferente, também enxerga Jó. E acusa a motivação de Jó. Jó só te serve, Senhor, porque ele tem interesse. Ele barganha com o Senhor. Experimenta tirar tudo dele para ver se ele não maldiz o Senhor na sua face. E nesse momento, algo inexplicável acontecendo ali. Meus irmãos, não me pergunte o que era essa reunião de Deus e Satanás e anjos, mas eu sei que ela existiu e está descrita aqui nesse livro. Mas aparentemente Deus, Satanás, anjos discutem sobre a vida de Jó. Um desafio satânico aparece naquela reunião e Deus aceita esse desafio. Vai e toca. Tira tudo que ele tem, agora você pode mexer. Deus permite Satanás. Deus permite Satanás. Existe uma frase, se eu não me engano, de Lutero, que posso estar enganado, mas se eu não me engano é de Lutero, que diz que Satanás é um grande servo de Deus. Não como nós somos servos, mas um homem, alguém que obedece a Deus. Deus permite Satanás. E aí acontece, se você conseguir imaginar isso comigo, mas a história de Jó acontece, pelo menos nesse capítulo 1, acontece num formato mais ou menos de um U. Quem Jó é, o que Jó tem, o que Jó perde, e mais uma vez, quem Jó é. Deus envia Satanás para tocar nas coisas de Jó, e Jó perde as suas riquezas. Começa perdendo as suas riquezas. 4 mensageiros, um de cada canto vindo, trazendo uma mensagem de desgraça. Desastre natural, desastre também humano. Satanás e Deus usando coisas naturais e, aliás, pessoas e desastres naturais para tocar na vida de Jó, nas coisas de Jó, naquilo que Jó tem. E Jó é cercado por desastres, sabeus, caldeus, fogo de Deus. Que fragilidade é a vida humana. Uma hora nós temos, outra hora nós não temos. Jó perde a sua família, a dor máxima que eu não consigo imaginar, a perda de filhos, completamente fora da nossa lógica. Na verdade são os pais, os filhos que enterram os pais e não o contrário disso. Imagina a dor desse homem. E você olha, lê o texto e vê um corte seco, rápido. E aliás, tudo isso acontecendo muito rápido, se você notar no texto, e de repente, e ainda enquanto falava um, e enquanto falava o outro, já chega um, e enquanto ainda falava o outro, muito ofegante, as coisas acontecendo muito rápido. Uma hora Jó era um homem mais rico do Oriente, na outra hora ele já não tem mais nada, e a sua família, a sua grande riqueza que ele tinha, já também não a tinha mais. Esse corte seco retrata um golpe duro na vida de Jó, um golpe brutal. Mas voltando agora para o início, quem é Jó? Jó é apresentado mais uma vez, no final desse capítulo, ainda como um homem íntegro, ainda como um homem reto, só que adicionaram algo a mais aí. Ele o adora.
Jó adora. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adorar no meio do luto, adorar no meio da perda. Isso para nós foge da nossa lógica, foge da nossa mente humana limitada. Como é possível alguém ter uma fé tão genuína assim, a ponto de perder todas as coisas e mesmo assim se manter íntegro, reto e mais, adorando ao Deus que tirou tudo dele? Jó mantém a sua integridade, mas vai além. Adora o Senhor. John Piper uma vez disse: a essência da fé é estar satisfeito com tudo o que Deus é para nós em Jesus. Não apenas quando a vida é doce, mas também quando a vida é amarga. Perceba que a frase de John Piper aqui diz que a essência da fé não é estar satisfeito com tudo que Deus tem para nós. Existe hoje no nosso meio evangélico uma maldição de retribuição, teologia da retribuição, em que você vem até a igreja, entrega um bocado de coisas, entrega meia dúzia de rituais, entrega meia dúzia de papéis que significam dinheiro para nós, e aí sim você está tudo certo para com Deus. Agora você vai ser abençoado, agora você vai prosperar, agora o carro que você deu vai ser multiplicado em muitos outros carros, agora a casa que você entregou para a igreja vai ser multiplicada em muitas bênçãos. Gente, que grande mentira é essa que contam para nós? Aonde, em que parte da Bíblia isso está escrito? Em que cumprindo um ritual, cumprindo determinadas coisas que nos obrigam a fazer, nós receberemos então bênçãos? Nós vemos aqui um homem que era justo, reto, íntegro, e o que ele recebeu em troca foi maldição. Foi estar na mão do próprio Satanás. Que teologia é essa que tem sido pregada no Brasil inteiro? Em que você faz algo e recebe a sua recompensa, o seu pagamento, como se fosse um grande trabalho. No trabalho você faz as suas tarefas, preenche as suas planilhas no Excel, faz meia dúzia de coisas, e no final do mês você recebe seu salário por aquelas coisas. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona. Se fosse assim que funcionasse, esse homem relatado aqui nunca deveria ter passado por nenhum sofrimento. Afinal, o próprio Deus enxergava Jó como um homem justo, reto, íntegro, em que não havia falha nele. Meus irmãos, a fé verdadeira, ela não é uma fé utilitária, em que você usa de Deus e barganha com Deus, e faz acordos com Deus, para que Ele faça as suas vontades. Independente do que você faça, as vontades prevalecidas serão as vontades de Deus. E se Deus quer te ferir, ainda que você seja um homem justo, glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor, como diz aqui na palavra do próprio Jó. Nós estamos muitas vezes presos a culturas do nosso tempo, de retribuição, que não pertencem à fé evangélica, que não pertencem à Bíblia Sagrada. Você vai encontrar isso em templos de Umbanda, de Quimbanda, você vai encontrar isso em templos de seitas e heresias por aí, mas na palavra do Senhor você não encontra esse tipo de barganha com Deus. Uma fé verdadeira, uma fé genuína, assim como a fé de Jó, não funciona assim. O que a palavra nos diz, pelas palavras do apóstolo Paulo: o justo viverá pela fé. Somente pela fé é que nós podemos obter a salvação.
E essa fé que não vem de nós, não vem das nossas obras, é dom exclusivo de Deus. Ele é que nos dá. Então, independente de quanto você dê aqui no gasofilácio, independente dos seus bens que você entregue para a igreja ou para o seu pastor, isso não significa que você vai um dia morar com o Senhor. Porque não adianta você ter muitas coisas e entregar muitas coisas, se o seu coração ainda não foi ferido pela graça salvadora do Senhor. E isso só passa pela fé, única e exclusivamente. Não é essa uma das nossas doutrinas antigas da igreja? Somente a fé. Somente a fé em Cristo Jesus. E nós temos substituído a fé em Jesus por outras coisas, barganhado com o Senhor. Por que nós temos substituído? A fé genuína crê mesmo quando tudo pareça negar que Deus é bom. Coloque aí nos olhos os sapatos de Jó. Na visão de Jó, ou talvez na sua visão que sofre hoje com alguma coisa, às vezes parece que Deus não é bom. Ainda assim, a fé genuína crê, acredita, sustenta. Existe uma frase, doutor, que eu gosto muito: apenas uma fé que se abalou, inabalável. São nesses momentos que nós vemos qual é a nossa fé. Genuína, integral, abundante, reta, justa, ou vitarista, necessita de comprovações materiais de quem Deus é, para que assim você creia. Não é assim. Outro grande ensinamento que nós podemos ter, doutrinário, sobre esse texto, e aqui eu cito outro teólogo muito importante, R.C. Sproul: graças a Deus, mesmo quando as coisas parecem sair do nosso controle, elas continuam completamente sob o controle fiel do Senhor. Mesmo que as coisas pareçam fugir do seu controle, do nosso controle natural, afinal nós somos esse tipo de pessoa, controladoras, donas do nosso próprio destino. Pobre de nós. Ainda quando as coisas parecem fugir do nosso controle, elas permanecem fielmente, seguramente, intactamente sob o controle de Deus. Não pela sorte, mas pela obra da providência de Deus. E apesar de não saber disso, Jó era visto. Jó não sabia que Deus olhava lá de cima e o via. Essa é a grande doutrina nossa, chamada providência de Deus. Ainda que você não saiba, ainda que você duvide, Deus vê. Deus viu aquele homem no meio do Oriente, de uma terra chamada Uz, talvez pouco importante para a história da humanidade. Ainda assim, na zona leste de São Paulo, em São Miguel, Deus vê você, meu irmão. E esse mesmo Deus que sustenta todo o universo, que chama anjos e demônios para se reunirem numa arena cósmica, esse Deus que sustenta os mares, sustenta as montanhas, sustenta todo o universo, sustenta também o meu e o seu coração. Esse Deus vê eu e você. Deus vê. No ponto anterior nós falamos sobre a fé, que essa fé genuína, mas quem a não ser Deus é que coloca essa fé em você? Uma outra citação agora do secular, nossa, uma vez uma entrevista com um homem, um filósofo brasileiro conhecido, mostrando grande habilidade com a Bíblia, grande habilidade conhecendo os livros, conhecendo as passagens, conhecendo as doutrinas da igreja. Mas aí foi perguntado: mas por que você não crê? Já que você sabe tanto sobre a Bíblia? A resposta dele para nós, uma resposta desesperadora:
Porque não depende de nós para crermos, meu irmão. Se esse homem, esse filósofo, não for ferido por Deus no seu coração, ele nunca irá crer. Se Jó não tivesse sido mudado pelo Senhor no seu coração, se essa grande fé de Jó não tivesse sido colocada pelo próprio Deus no coração dele, Jó não seria este homem. Não é pelos méritos de Jó que ele é íntegro, reto, justo, mas é pelos méritos de Deus que ele é assim. E quando você observa em ti algo bom, algo justo, reto, algo de grandeza de fé, meu irmão, não se envaideça por isso, porque foi o próprio Deus que colocou isso no seu coração. Assim como colocou também no coração de Jó. Deus não é esse Deus que montou esse mundo maravilhoso para nós, deu a corda nele, como um boneco acorda, e deixou o mundo lá. Agora roda aí. Não, mas é presente. Deus presente é um Deus que vê. Deus que vê. Mesmo do céu, mesmo distante. O próprio texto de Jó parece dar a entender isso. Jó na terra, Deus distante, numa outra dimensão. Ainda que distante, Deus vê. Essa para mim talvez é a coisa mais interessante desse texto. E talvez do livro inteiro de Jó. Mesmo tantas coisas acontecendo, Deus ver alguém. Por mais pecadores e pequenos que nós somos, Deus ver alguém, Deus ver você, Deus me ver, é um ato de bondade gigante. Ele simplesmente poderia nos ignorar, virar o seu rosto para nós, virar o rosto para a vida de Jó, e esquecer Jó. Afinal, Deus é santo, santo, santo. Ele não precisa de nós, mas ainda assim Ele escolhe, Ele vê, Ele nos vê. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida cotidiana. Deus está nos bastidores da nossa vida. Sabe todas essas coisas que você tem passado aí na vida? Então Deus vê todas elas. Ele não está alheio à sua dor. Deus vê cada uma dessas aflições que você tem. Deus vê. Deus que sustenta o universo, sustenta a criação, sustenta todas as coisas no céu e na terra, sustenta também o seu coração. Sustenta o seu coração. Porque nós não merecemos até então, por causa do sustento, da obra, da providência de Deus. Meus irmãos, saber que Deus te vê deve impulsionar de alguma maneira o seu cotidiano. Não é possível que, sabendo que Deus sabe de todas as coisas sobre a sua vida, isso não mude nada na sua vida ordinária. Não é possível que, sabendo que Deus te vê no seu dia a dia, vê as suas aflições, vê as suas lutas, vê as suas vitórias, não é possível que você seja alheio a isso, e que isso não te impulsione para ser um trabalhador melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Sabendo que o próprio Deus Santo, Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas, olha para você. Não é possível que um crente verdadeiro, alguém que tem uma fé genuína no Senhor, permaneça alheio e fugindo das vontades e dos decretos do Senhor. Saber que Deus te vê tem que te impulsionar para ser alguém melhor. Tem que te impulsionar para ser um crente melhor. Tem que te impulsionar para amar mais ao Senhor. Tem que te impulsionar para cumprir melhor os seus mandamentos. Tem que. Entenda que você pode depositar sobre Deus todas as suas aflições, vitórias, tudo sobre Deus. Ele é bom.
E ao exemplo de Jó, ainda que passando por lutas na sua vida, eu não sei, meu irmão, o que você passa. Deus sabe. Nós acabamos de ler aqui que Deus te vê. Saiba que Deus é bom. Você precisa, ao exemplo de Jó, adorá-lo em meio às lutas. Adorar, independente do que passa. Algumas pessoas dizem que o exemplo de Satanás, discursos agora de Satanás, fácil adorar quando você tem tudo. Fácil adorar quando você está bem financeiramente, quando o seu emprego vai bem, seus filhos são uma bênção, não tira nota ruim na escola, não faz birra por aí. E é tranquilo adorar. O exemplo desse irmão. O exemplo. Mesmo perdendo todas as coisas, adorou ao Senhor. Meus irmãos, algo curioso sobre a vida de Jó também. Ele era um homem muito rico. No Brasil hoje, existem 7 grupos menos evangelizados. 7 grupos menos evangelizados: indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes e o 7º grupo, super ricos. Super ricos. Esse homem, Jó, era muito rico. A exemplo dele, nós temos no Brasil hoje gente muito rica mesmo. E segundo um censo do IBGE lá de 2012, entre os mais ricos, há 3 vezes menos evangélicos do que entre os mais pobres. A palavra do Senhor em Mateus 19, 23 diz: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus. Algumas lições você precisa tirar sobre a vida de Jó, sobre essas questões. A primeira delas, que a fé genuína ela não depende de bens materiais. Então, independente se você é rico, se você é pobre, adore ao Senhor, seja um servo fiel, íntegro e reto, assim como Jó era. Outra questão que nós podemos tirar: a sua fé ela está ligada a quem Deus é ou ao que Deus te dá? E agora uma parte prática dessa lição. Nossos olhos estão abertos para os mais ricos? Ou a nossa teologia missional, a nossa missão, ela é basicamente entregar cestas básicas, pintar muros, construir casas? Peraí, então o evangelho só serve então para quem é pobre? O evangelho então só serve para alimentar as pessoas, encher a barriga das pessoas? É isso que nós estamos falando? Que tipo de missão nós temos feito como igreja do Senhor? Você acabou de ouvir aqui que entre os mais ricos há 3 vezes menos evangélicos do que entre os mais pobres. Que missão nós temos feito? Que evangelho nós temos pregado? Meus irmãos, é muito lindo encher barriga das pessoas, pintar muros, construir casas, mas o que salva a alma, a palavra do Senhor. Tanto rico como pobre estão padecendo sem ouvir a palavra do Senhor. E no Brasil, 3 vezes mais ricos. Vendo as suas vidas cheias de luxo, vendo as suas vidas cheias de bens, assim como Jó vivia, mas não adorando ao Senhor, como Jó adorou. E essa mensagem, meus irmãos, nos ajude também a abrir os olhos para grupos que ainda não ouviram o Evangelho e que precisam ouvir a palavra da salvação do Senhor. Entre eles os mais ricos também. Que a nossa fé, a nossa seja guiada por aquilo que nós podemos fazer.
mas por aquilo que nós podemos falar, proclamar a salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, proclamai a sua salvação. Entre os mais ricos também, entre os mais pobres também. Mas o que eu quero dizer aqui é que a nossa fé não está ligada a bens, ao que nós podemos entregar, mas a salvação que nos alcançou. Outra aplicação que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, prestem muita atenção com as mensagens, os líderes que vocês se envolvem. Tem muita gente aí prometendo aquilo que a Bíblia não promete, meus irmãos. Nós, como igreja do Senhor, líderes, nós precisamos preparar o povo também para o sofrimento, também para o dia mau, também para as lutas. A quantidade de gente que acha que a vida cristã, a partir do momento que você se converte, vai ser mil maravilhas, porque pregaram isso para essas pessoas. A vida cristã não é isso, meus irmãos. A vida cristã não é isso. Outro ponto, olhe para a vida de Jó, você que é líder, diácono, presbítero dessa igreja, pastor, e olhe para Jó como esse exemplo de integridade, agora para a sua igreja. Seja íntegro também na sua igreja, aqui na Vila Rosária. Assim como Jó estava preparado até antes mesmo do pecado dos seus filhos, líderes dessa igreja, estejam preparados para o que der e vier aqui nessa igreja também. Estejam preocupados definitivamente, verdadeiramente, com a vida da igreja do Senhor que acontece aqui na Vila Rosária. Se preparem, meus irmãos, com fidelidade, com integridade. Mateus 18:6, qualquer um, porém, que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, que creem em mim, melhor que lhes fora, se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado nas profundezas do mar. Meus irmãos, vocês lembram da história que eu comecei falando de um homem chamado Horácio? Ele recebeu aquele telegrama da sua mulher dizendo, salva sozinha. Agora, no momento que você reconhece quem é esse homem, se lembra daquele hino conhecido por nós como Sou Feliz? Sou Feliz. Esse hino, na verdade, a tradução verdadeira dele é está tudo bem com a minha alma. Quando a paz me acompanha como um rio, estou falando aqui a transcrição correta daquilo que esse homem que passou por todas essas coisas quis passar para a igreja do Senhor. Quando a paz me acompanha como um rio, ou quando as tristezas como ondas do mar se agitam, seja qual for o meu destino, tu me ensinas a dizer, está tudo bem com a minha alma. Embora Satanás me ataque, embora provações venham, que essa bendita certeza controle, que Cristo considerou a minha condição indefesa, derramou seu próprio sangue por minha alma, está tudo bem com a minha alma. Meu pecado, não em parte, mas inteiro, está pregado na cruz, e eu não carrego mais. Louvai ao Senhor a minha alma. Está tudo bem. Está tudo bem. Traduzido para nós, estou feliz. Meus irmãos, existiu apenas um homem justo, íntegro, reto, que sofreu sem merecer. Esse homem se chama Jesus Cristo. O único realmente justo, verdadeiramente íntegro, sem pecado, que sofreu, e aliás, o homem mais rico do universo, esse sim, verdadeiramente rico, que sofreu sem merecer, e sofreu no meu e no seu lugar,
Cristo é o verdadeiro Jó. Ele é essa representação do homem justo. Ele sim era rico, ele sim perdeu tudo, ele sim foi tentado verdadeiramente por Satanás, permaneceu fiel o tempo todo e adorou ao Senhor. E agora, através do sofrimento deste homem, deste único homem, nós fomos sarados. Jó não sarou as nossas feridas. Os seus sofrimentos pela sua família não sararão as feridas suas ou da sua família. São os sofrimentos de Cristo. São pelos méritos de Cristo que nós obtemos a salvação. E hoje nós também, a exemplo de Jó, a exemplo desse irmão Horácio, nos apegando ao exemplo de Cristo, podemos com alegria, com fé, ainda que passando por lutas, ainda que passando por desesperos, ainda que passando por riquezas, podemos dizer em alta e boa voz: